Bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução aos nanosatélites, né, e CubeSats. Bem, vamos então fazer uma introdução bem breve sobre o que é, né, a engenharia espacial. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o INPE, tá? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o instituto onde eu trabalho, né? E onde surgiu uma série de ideias, né? E de projetos na área espacial. O INPE é um instituto ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal. Ele é responsável pelo desenvolvimento de satélites e de missões espaciais no Brasil. Também tem um setor na área de estudos do clima, mudanças climáticas, sensoriamento remoto, materiais e outros. Aqui está a área do INPE, né? Ele fica aqui em São José dos Campos, né? Em São Paulo, bem arborizado. Eu os convido aí, quando tudo normalizar, para vir tomar um café e conhecer as nossas instalações. O INPE ele tem a unidade principal aqui em São José dos Campos, também tem diversas unidades regionais. Então tem o INPE em Cachoeira Paulista, também em São Paulo, onde fica o CPTEC, que faz a previsão do tempo nacional. Tem o INPE no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em Cuiabá, Distrito Federal, o INPE em Belém, Alcântara, no Maranhão, São Luís também no Maranhão, Eusébio, próximo de Fortaleza, Ceará, e também o INPE do Rio Grande do Norte, em Natal. Bem, e além da parte de pesquisas, né, e serviços, o INPE também tem cursos de pós-graduação. Tá? Então o INPE também é uma escola. Então tem cursos de mestrado, doutorado em 7 grandes áreas, né? Na área de astrofísica, na área de engenharia e tecnologia espaciais, na parte de geofísica espacial, computação aplicada, meteorologia, sensoriamento remoto e ciência do sistema terrestre. Na página do INPE tem uma série de informações adicionais, né, sobre os cursos, né? Então quem estiver aí com intenção, né, de fazer um mestrado, doutorado, o INPE pode ser uma ótima opção. Daí nós seremos colegas aí de trabalho. Bem, vamos começar a falar um pouquinho sobre satélites, né? Bem, e também a história dos satélites também está entrelaçada com a história, né, da corrida espacial. Então, em 1957, o primeiro satélite foi lançado em órbita pelos soviéticos, né, pelos russos, que foi o Sputnik. Daí deu início, né, a uma corrida entre americanos e soviéticos, e outras nações também começaram a ter interesse pelo espaço, comerciais, para estudo, né, e também para fins militares. E hoje em dia há tantos dispositivos, né, que foram lançados no espaço, que há uma preocupação cada vez maior quanto ao lixo, né, ao lixo espacial e o seu impacto, né, em futuras missões, e também quanto ao uso do espaço. Bem, e vamos focar, né, na parte de CubeSats, que são pequenos satélites, né, são um pouco mais simples que satélites de grande porte, mas são muito interessantes porque você pode embarcar instrumentos de forma um pouco menor para uso educacional, apesar que hoje em dia há CubeSats para uso comercial, militar, para testar novas tecnologias, tá? E também para experimentos científicos. E os CubeSats são apenas um dos modelos de pequenos satélites, né? Há outros,
os CubeSats. Um exemplo são o Ubatuba Sat, que foi lançado pelas crianças, né, de Ubatuba junto com o apoio do INPE no espaço. Tem os Pocket Cubs, que são um pouquinho menores que um CubeSat, em torno de 5 por 5 por 5 centímetros. Os próprios CubeSats, que nós vamos ver bastante, e os CanSats, né, que são satélites no formato de uma latinha de refrigerante, né? Inclusive no Cube Design tem uma competição para o pessoal, para as equipes, né, que trabalham com CanSats. Bem, e apesar de um CubeSat ser pequeno, né, ele exige um grande planejamento. Então, tudo que envolve o espaço, né, é importante, tá? Investimos bastante em planejamento e organização, tá? Então a gente costuma seguir uma série de fases durante um projeto, tá, espacial, de um CubeSat, de um satélite, de uma carga útil. É interessante, né? É importante seguir esses passos, tá? Que também outras agências, né? A NASA, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, né? E outras também seguem, tá? Então a gente começa com a fase 0, que é a concepção, né, da missão, o que vai ser nossa missão. A fase A, que é a viabilidade, a gente vai analisar se é possível realizar ou não essa missão. A fase B e C é a parte de projeto, como a gente vai projetar esse CubeSat. A fase D é execução, então a gente vai produzir esse CubeSat, vai qualificar, ou seja, testar para ver se ele suporta o lançamento, né, e também o clima espacial. Depois de lançado o nosso CubeSat, temos que operar ele de alguma forma, tá, para receber dados, né, por telemetria, ou enviar comandos para ele, né? Então é a fase E de operação. E após a vida útil, para que ele não vire, né, lixo espacial, nós temos que prever um descarte, tá? Por exemplo, né, o Ubatuba Sat, ele ficou em órbita durante alguns meses e depois reentrou na atmosfera, tá, queimando. Então você deve prever alguma forma de descarte. E entre uma fase e outra nós fazemos grandes revisões, tá? Por exemplo, né, entre a fase B e C tem a PDR, que é a revisão de projeto preliminar, tá? Ou entre a fase C e D tem a CDR, que é a revisão detalhada de projeto. Por exemplo, no INPE está sendo desenvolvida uma carga útil que chama ELISA, que ela vai ser embarcada numa missão que chama EQUARS. O ELISA é um detetor de partículas de alta energia e está sendo feita atualmente a CDR dele, a revisão detalhada de projeto, para verificar se ele pode ser de fato produzido e qualificado. Bem, e o interessante, né, na área espacial, tá, ela envolve uma série de disciplinas, tá? Ótica, órbita, eletrônica, administração, telecomunicações, mecânica, computação, marketing, biologia, idiomas, o que você desejar, tá? Então é um ótimo projeto para universidades, para escolas, né? Para uma comunidade. São projetos transversais, tá? Então é algo muito rico, né? Muito interessante a engenharia espacial. Bem, e para entender um pouquinho mais da engenharia espacial, vamos fazer uma oficina, a oficina de CubeSats. Essa oficina ela foi desenvolvida por nós, né? Um grupo de alunos que chama CTAA. Esse grupo de alunos da pós-graduação do INPE, preocupados com a parte de divulgação do ensino e do espaço, nós criamos, né, essa oficina. Essa oficina é presencial, tá? Infelizmente nós não vamos poder fazer de forma presencial, então para cada aluno a gente disponibiliza um kit, né, para montar um CubeSat, né? Então aqui a gente vai fazer só alguns passos. Essa oficina ela é open source, né? Vocês podem estar repetindo ela nas suas escolas, nos seus trabalhos, né? Eu vou deixar o PowerPoint aí com todos os dados para que vocês possam repetir essa oficina. Bem, para entender um pouquinho então de engenharia espacial, a gente vai fazer aquele ciclo de vida da fase A, que é a concepção da missão, até a fase F, que é
o descarte. Tá? Para isso a gente vai montar um mockup de um CubeSat. O que é um mockup? É uma maquete. Então em engenharia espacial, ao invés de falar maquete, né, a gente usa o termo mockup. Bem, então a fase 0, né, ou a fase A, é a análise de missão e viabilidade. Então a gente vai definir qual o objetivo da nossa missão, né, o que a gente deseja, qual a nossa missão de fato, né? É tirar fotos da Terra, é estudar o Sol, é enviar um robozinho para a Lua, tá? Então a gente vai definir isso. A gente costuma definir nessa fase o nome da nossa missão e também o nome para o nosso satélite. E também a gente define algo importante que é o CONOPS, o conceito de operações. Como vai ser nossa missão, como ele vai ser lançado, como o satélite vai ser operado, como que vamos receber, né, os dados, as informações do satélite no solo e como vamos gerenciar essas informações. A fase B, a gente faz a definição preliminar do projeto, tá? Então o nosso CubeSat, né, por exemplo, a gente costuma dividir em duas partes, a plataforma e a carga útil. A plataforma, a gente costuma dividir ela em subsistemas, tá? Subsistema de energia, computador de bordo, controle de atitude, térmica, telemetria e estruturas. A gente vai estudar cada um desses subsistemas durante o curso. E a nossa carga útil é a nossa missão de fato. Vai ser uma câmera, vai ser um robô, vai ser um experimento biológico, então vai ser o cerne, né? A parte mais importante da nossa missão. E na fase C a gente vai detalhar esse projeto. Por exemplo, no suprimento de energia, vamos utilizar baterias. No CubeSat real, a gente usa baterias e também painéis solares. O computador de bordo vai ser um Arduino, tá? O controle de atitude, a gente vai ter um sensor solar, que vai ser um sensor LDR, e uma roda de reação. A térmica vai ser o sensor de temperatura, que nós já vimos, né, na introdução eletrônica. A telemetria vai ser um buzzer, né, uma buzininha que vai dar bips, semelhante ao Sputnik. E a estrutura vai ser caixas plásticas, semelhante a essas aqui. Um CubeSat real, ele usa a estrutura de alumínio. No nosso caso, a gente vai utilizar, vamos utilizar essas caixinhas aqui, mas semelhantes a um CubeSat. Elas têm 10 por 10 e 10 centímetros, uma unidade. E na fase C também nós definimos como vai ser o nosso projeto, o nosso software de voo, né? Então, como que vai funcionar nosso CubeSat, tá? Lá no espaço. Bem, feito isso, né? Podemos começar a produção, a qualificação, a integração e testes do nosso CubeSat. Nós fazemos isso no LIT, tá? O LIT é Laboratório de Integração e Testes, é um laboratório muito bonito que fica aqui no INPE, em São José dos Campos, né? Vale a pena conhecer. Quando vocês vierem aqui no INPE, né? Peçam para conhecer o LIT. Lá são integrados, montados satélites de grande porte e também CubeSat de pequeno porte. Tá? Aqui é uma área limpa, né? Então tem um controle de partículas, né? Para que você não interfira, né? Essas partículas na montagem do seu satélite. Também são feitos testes, né? Testes térmicos, testes de interferência eletromagnética, testes de vibração. Tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso durante o curso. E também na fase D, nós definimos como vai ser a montagem e integração, algo muito importante, tá? Então, organização e planejamento é algo fundamental em missões espaciais. E também definir nossos componentes, né? Aqui no caso a gente está fazendo mockup. Então se a gente fosse fazer a oficina de forma real, seria essa dinâmica, né? A gente ia montar o barramento de energia, testar as baterias, montar os LEDs, testar. A gente testa muito importante a área de teste e verificação na área espacial, tá? A roda de ação, montar o sensor de temperatura, a telemetria,
tá? Feito isso, temos aqui o CubeSat montado, né? Agora falta a integração, que é isso, colocar tudo dentro da estrutura, que a gente chama também isso de AIT, né? Isso é uma arte. Por exemplo, tem satélites que levam meses para ser feito isso, né? O CubeSat, o NanoSat BR2 está sendo feito, vai levar semanas para ser feito a integração na estrutura. Feito isso, tá? Bem, nós podemos começar a testar nosso CubeSat, né? Bem, ele vai ser lançado em um foguete, que é um míssil, então ele tem que resistir à vibração e também ao clima espacial. Então o primeiro teste que é feito é o teste de vibração, tá? Em que você coloca o seu CubeSat numa mesa, que a gente chama de shaker, né? E você faz ele vibrar conforme o lançador que você for utilizar. Por exemplo, você tem uma missão CubeSat e você conseguiu na SpaceX. Então eles enviam para você um arquivo de vibração do foguete. Você coloca aqui e faz ele vibrar e verifica se ele suporta, né, a fase de lançamento. Feito isso, e também é feito depois outros testes. Um deles é a parte térmica, né? Então você põe ele tipo num forno, tá? Com vácuo, né? E faz uma ciclagem de temperatura. Vamos supor, eleva a temperatura para 50 graus e abaixa até -10. E faz isso durante algumas horas, né? Ou minutos, para verificar se ele resiste ao ambiente espacial. Também, dependendo da missão, você pode fazer testes de interferência eletromagnética, né? De rádio, tá? E outros. Bem, feito isso, né? O seu satélite passando, suportando, você tem o seu modelo de voo, ou seja, nós podemos embarcar o nosso CubeSat em um foguete. Então a gente tem que contratar um lançador, tá? Por exemplo, né? As crianças lá de Ubatuba, elas ganharam um lançamento da Ajax, né? Da Agência Espacial Japonesa, né? Então ele foi de carona num foguete japonês até a ISS, a Estação Espacial Internacional, e de lá foi lançado. Então, de alguma forma, temos que fazer o lançamento do nosso CubeSat. Ele suportando o lançamento, nós temos que operar ele, né, fazer a operação dele, usando de alguma forma, né? Então o INPE tem uma sala semelhante a essa que nós chamamos de Centro de Controle de Satélites, onde você tem que monitorar, né, o seu CubeSat. Bem, ele vai ficar um tempo em órbita. Quando terminar a missão, você tem que fazer o descarte para que ele não vire, né, lixo espacial. No caso das crianças de Ubatuba, o CubeSat deles ficou em órbita durante um tempo, alguns meses, e reentrou na atmosfera e queimou, tá? Então temos que pensar sempre nisso, numa missão, de uma forma de fazer o descarte do nosso CubeSat. Bem, só recordando, né? O interessante de trabalhar com CubeSats é o aprendizado e testar tecnologias, né? Importante em projetos espaciais, seguir o ciclo de vida, né? Da fase 0, fase A, até a fase F, que é o descarte, tá? E também, quem sabe nos encontramos aí num curso de mestrado, doutorado aqui no INPE. Muito obrigado.